Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou Igor Salles e você está no Conversa na Catedral. Hoje falaremos sobre esse livro maravilhoso do Ortega y Gasset, A Desumanização da Arte. É um estudo sobre a nova arte, tá? Então, o Gasset, ele começa com uma certa brincadeira de que a arte moderna é diferente da anterior, romântica e dionisíaca, onde expressava o humano da forma mais natural e emocional possível. Romantismo, barroco, etc. Esses são escolas dionisíacas mas românticas e naturais, digamos assim. Essa arte é essencialmente para as massas, a romântica, tá? Por expressar a experiência humana e não necessariamente busca tirar as pessoas da experiência cotidiana. O contato imediato atrai mais as massas que a nova arte moderna. A arte moderna é apolínea, guiada pela razão, medida e feita para ser racionalizada e não sentida, de certo modo, mais ou menos isso. E é uma arte feita para iniciados, para artistas, de artistas para artistas. Daí vem o cubismo de Picasso, que ele faz uma crítica ferrenha aqui. Vou ver se eu deixo duas imagens aqui para vocês verem o que era o Picasso antes dessa concepção moderna de arte e quebra de paradigma e tudo mais, e o Picasso que ficou conhecido, né? Tá aí. Bom, Gasset fala que na arte do século XIX temos um artista que cria sua obra da seguinte maneira: retrata o homem, sua casa, seu ambiente de trabalho harmonioso e fácil de perceber, assim como o parecemos na realidade mesma. No cubismo, Picasso tenta representar tudo isso num quadro caótico e disforme, como vocês viram agora há pouco nas pinturas, né? Porém, a gente consegue entender o conceito por trás da obra. Em Iniciação Estética, Ariano Suassuna fala, citando Kant, que a razão da arte abstrata é ultrapassar o impedimento da forma natural que se refere ao ente ideal. A representação tradicional funciona assim: o artista pinta um cavalo, que tem como referente um cavalo real, que por sua vez é a representação unitária da entidade cavalo, do ideal cavalo. O que a arte abstrata quer fazer é, através da arte abstrata, tentar saltar sobre essas duas representações, física e artística, e atingir diretamente o ideal sem o meio campo, um facilitador, um negociador, como queiram chamar. É a representação do ideal sem essas etapas, através direto da manifestação abstrata. Daí que a expressão arte moderna, algo que só os iniciados podem entender e ainda por essa razão é que ela se torna tão impopular, ela tem duas maneiras de aversão. Primeiro, o observador a entende e a menospreza por achá-la inferior, e segundo, o observador a menospreza por não entendê-la e assim sente-se inferior ele por não entendê-la. E a desumanização da arte é justamente essa mudança de foco, onde a representação do humano e natural passa para a representação do tipo geométrico e impessoal, e a busca da arte como pura. Sobre Wagner, o Gasset vai dizer que a voz humana ela é menosprezada em favor de outros instrumentos, a pura emoção distante da participação humana. Diz também que vai acontecer na poesia. Vemos isso no tecnicismo da prosa. É o que diz Flaubert quando concebia o livro perfeito sobre o nada, pura forma estética. Apesar dele saber que isso não era possível, tá? Mas a arte é a união perfeita entre esses dois elementos, forma e conteúdo. Longe do conteúdo é apenas beletrismo. Então, essa pretensão artística de desumanização da arte acaba por não criar nenhuma obra interessante e relevante. E a intenção de criar uma arte pura, apartada das experiências humanas, é criar uma obra despretensiosa sem transcendência. Arte pela arte, sem significado para além dela. A nova arte surge como uma revolta contra a arte tradicional, o mesmo que Michel Eliade fala sobre o Renascimento, que surgiu como uma revolta contra o clero católico e os dogmas. E os artistas se interessaram mais pela macumba gnóstica e pagã. Então, assim, foi a troca de um por outro nesse sentido.
A nova arte por si é uma grande chacota contra tudo e contra ela mesma. No fim das contas, ela quer dizer que nada disso tem significado, que é tudo imanente e mesmo sem significar nada, apenas isso aqui, vou mostrar umas séries de imagens, ela continua sendo arte, porque eu digo que é, porque o artista diz que é. Em ideias sobre romances que eu vou falar, o Ortega y Gasset diz que se vende menos romance do que antigamente e que a procura por livros de conteúdo ideológico já vem aumentando. Ele nos descreve a dificuldade conteudística que os romancistas encontram já naquele tempo, no tempo dele, né? Acho que dos anos 40. Para a maioria não existem temas novos e a minoria capaz de encontrá-la ainda são pouquíssimos, o que é uma das razões pelas quais se vende menos romance. Porém, uma história não foi feita apenas pelo seu enredo, isso é claro. Outro problema suscitado é a da ilusão e da autêntica presença na arte, especialmente no romance. Isso vai se tornar mais forte com a evolução histórica do romance. Antes era pura narração, apenas alusiva, e tornou-se rigorosa representação. Então, o que agrada não é tanto o destino ou a ação das personagens, mas a sua presença. Deleita-nos vê-los diretamente, penetrar em seu interior, entendê-los, sentir-nos imersos em seu mundo ou atmosfera. De narrativo ou indireto faz o gênero descrito ou direto apresentado. Ele aponta também como um erro no romance a definição das personagens por parte do narrador. Melhor seria representá-las e mostrá-las através de suas ações e pensamentos, como são na realidade, e não como um retrato estático feito por um narrador que tudo sabe e escraviza suas personagens. E como diferenciar os bons dos maus? Pela experiência humana contida nela, ou pela condição humana que transborda. Sobre a velocidade do romance, Gasset defende que é inerente à sua estrutura que seja amoroso. Uma narração sumária não tem gosto. Precisamos que o autor se detenha, fazendo-nos dar voltas em torno das personagens. Então temos o prazer de sentir-nos saturados disso e de seu ambiente, percebendo a revelação de toda a riqueza de suas vidas. Por isso, o romance é o gênero essencialmente retardatário. Nosso interesse é transferido, pois do enredo às figuras, dos atos às personagens, pois o ser não é mais o conjunto dos seus atos. Sobre o teatro, ele faz apenas observações acerca das diferenças entre teatro espanhol e francês. Então, do espanhol ele vai dizer que é castiço, próprio da reprodução à raça, trata-se antes de tudo da arte popular e não creio que haja na história nada que, sendo popular, seja também clássico. Palavras dele. Acumula todas as ações e peripécias que possa. Não é frequente, ou pelo menos não é menos importante, a anatomia dos sintomas dos sentimentos e caracteres. Tomando-as em bloco ou de fora, usa-o como trampolim para que o drama ou enredo seja seu grande brinquedo elástico. É um apaixonamento vital, orgiático e popular. O bom castelhano ia ver a famosa comédia não para contemplar um perfil exemplar, mas para deixar-nos arrebatar, para embriagar-se na torrente de ações e transes dos personagens. Já o teatro francês, a tragédia francesa é o contrário, uma arte para a aristocracia. Começa, pois, a divergir de nosso teatro, o espanhol, no tipo de público a que se dirige, reduz a ação ao mínimo, autor e público agradam-se não tanto nas paixões das personagens e suas dramáticas consequências, como na análise dessas paixões. O público agrada-se com o caráter exemplar e normativo da ação trágica. A obra literária vive mais de sua forma do que de sua matéria e do seu conteúdo. Mas como faz o romancista para criar a atmosfera necessária de um bom romance? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O romance moderno se torna descrição e reflexão sobre a vida cotidiana. Mas como falar do cotidiano sem que o leitor pense nos problemas da sua sociedade real? Isso é o que o Ortega chama de hermetismo. A tática do autor deve consistir em isolar o leitor do seu horizonte real,
aprisionando-o num pequeno horizonte hermético e imaginário, que é o âmbito interior do romance. Fazer de cada leitor um provinciano transitório é, a meu entender, o grande segredo do romancista. Isole o leitor no mundo romanesco sem contato externo. Não fale de problemas sociais de forma que ele precise refletir sobre a realidade externa e largar o fio condutor do romance. É necessário que o autor construa um recinto hermético, sem furo ou grade, por onde de dentro do romance vislumbrássemos o horizonte da realidade. É por isso que todo romance carregado de intenções transcendentais, sejam elas políticas, ideológicas, simbólicas ou satíricas, nasce morto. Como o leitor poderá se interessar pelos personagens se o autor lembra constantemente de seus problemas do seu mundo? O romancista deve anestesiar o leitor de seus problemas. No romance pode existir sociologia, filosofia, ciência, arte, mas ele mesmo não pode ser sociologia, filosofia e ciência, por exemplo. Ainda sobre a arte contemporânea, Garcés vai nos dizer que ela não existe, que existe apenas um esboço. O cubismo é só um ensaio de possibilidades pictóricas de uma época desprovida de arte plena. Por isso é tão característico do tempo que se produzem mais teorias e programas do que obras. Sobre a arte do passado tradicional, ele diz que ela deixa de ser arte e passa a ser arte histórica, primeiro por não influenciar e fazer parte dos novos espíritos artísticos, e segundo, por não significar o mesmo para nós contemporâneos. Como não há atualmente uma arte herdeira da tradição, não verte nas veias do presente sangue que vivifique o passado, trazendo-o até nós. E ele continua, é ilusório crer que a situação artística atual ou de qualquer época dependa só de fatores estéticos. Nos amores e ódios da arte intervém todo o resto das condições espirituais do tempo. Assim, esse nosso novo distanciamento do passado colabora para o advento pleno do sentido histórico, germinando em zonas da alma alheias à arte. Sobre o teatro, ele vai dizer que, além de ser um espaço físico que divide o palco da plateia, ele é uma divisão em si mesma do observador e agente. O ator é puro doar-se e a plateia puro receber. Uma ilusão necessária para a vida humana que, além da realidade, precisa do sonho e da fantasia, que no teatro e no cinema, por extensão, isso é a materialização completa desse desejo. Nas outras artes, o receptor participa de alguma forma e nessa não. Ele é o perfeito receptor. Recebe a atuação, as vozes, a música, o cenário, não precisa recompô-los em sua mente. O teatro é sempre um Monte Tabor, local de transfiguração, a metáfora visível. A palavra tragédia vem do grego, que significa o mugido do boi, em referência ao sacrifício do boi nas festas em homenagem a Dionísio, e que a tragédia tem esse nome por ser o sacrifício do herói. Bom, eu recomendo sim que vocês se detenham à leitura desse livro, porque para além disso que eu falei, tem muitas outras coisas. É um livro muito interessante. Eu acho que para quem não tem nenhuma iniciação artística, vai ser um pouquinho difícil, mas eu acredito que deu para explicar e deu para facilitar essa entrada, essa introdução de vocês a esse livrinho aqui do Ortega y Gasset, Desumanização da Arte. Vou deixar o link dele aqui embaixo. Se vocês comprarem por ele, o link da Amazon, vocês vão ajudar esse canal aqui para a gente continuar fazendo bons trabalhos. Eu espero que estejam sendo bons até aqui. Espero que estejam gostando. E se vocês estiverem, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, fazer um comentário aqui para eu saber que vocês estão gostando, ou o que vocês acharam desse livro, se já leram ou não, tá? E eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!